Bem-vindos ao Aventuras Mundial 2026. Este verão vou fazer uma edição especial de aventuras aqui pelo Mundial de Seleções. Vai consistir num episódio antes de cada ronda. Neste primeiro episódio vou dividir em duas partes. Nesta primeira parte vou falar um pouco sobre as regras da Fantasy do Mundial e também sobre as equipas de cada grupo e um ou dois jogadores de cada equipa que eu entenda que devem ser mencionados. Na segunda parte deste primeiro episódio eu vou identificar a minha provável utilização dos trunfos e falar um pouco sobre as minhas possíveis escolhas dos 15 jogadores. Vamos lá! Bem-vindos novamente ao Aventuras em Mundial. Quero começar por agradecer o apoio todo que me deram durante a época da Premier, apesar de me ter corrido bastante mal. Espero ter-vos ajudado de alguma forma. A Fantasy do Mundial tem algumas regras específicas que eu vou começar por abordar e deixo também na descrição o código da Liga para os seguidores deste podcast. A primeira coisa que devemos ter em conta é que esta Fantasy é bastante diferente do que estamos habituados, tanto por serem apenas 8 jornadas, 8 rondas, dizendo assim, e podemos mudar de capitão de jogo para jogo. Outro ponto diferente dos outros mundiais é que existem mais equipas e por isso existe uma maior chance de haver resultados mais dilatados, especialmente na fase de grupos. Equipas como Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Jordânia, Iraque e Qatar não têm grande qualidade individual nos jogadores, quando comparados com a Alemanha, Portugal, entre outros. No entanto, a organização defensiva destas equipas pode ditar se irá existir mais ou menos goleadas. Para dar enquadramento, no Mundial do Qatar o terceiro melhor marcador teve apenas 4 golos e no Mundial da Rússia os vários segundos melhor marcador tiveram também apenas 4 golos. No entanto, com o aumento das equipas, existem equipas que podem potenciar o aparecimento de goleadores com melhores números do que os que vimos no passado, nomeadamente os habituais da Champions, Mbappé e Haaland. A meu ver, os primeiros 2 jogos da fase de grupos são onde as equipas mais fortes vão entrar com força total para garantir o apuramento e os pontos mais previsíveis podem vir daqui. Começando então pelas regras. Podemos mudar de capitão de jogo para jogo ou podem usar o sistema habitual de capitão e vice-capitão. Se tiverem um jogador com jogo à meia-noite e outro com jogo na madrugada, acredito que a melhor solução seria escolher um dos dois para capitão e de manhã decidem se querem mudar novamente ou não. Os jogadores do banco deverão ser os que têm jogo nos últimos dias da ronda. Por exemplo, a primeira ronda começa dia 11 de junho e vai até dia 18 de junho. No caso de terem jogadores que jogam dia 17 e dia 18, esses só metem no 11 titular depois de saberem quais jogadores dos dias anteriores não tiveram pontos ou não têm pontos suficientes para os quererem manter no 11. Se tiverem um jogador que já jogou e está no banco, não o podem meter no 11, logo os pontos desse jogador não vão contar. O capitão também só pode ser do 11 e só pode ser escolhido antes do jogador entrar em campo. Transferências durante a fase de grupos vamos ter 2 entre cada ronda, mas até ao início do primeiro jogo podem fazer todas as que quiserem. As formas de fazer pontos gerais são as habituais, 1 ponto por jogar, 1 ponto por fazer 60 minutos, 3 pontos por assistência para golo, menos 1 ponto por amarelo, menos 2 pontos por vermelho. Se marcarem autogolo é que é um pouco penalizador, tira 2 pontos. De ganhar um penalti, seja ele convertido ou não, dá 2 pontos. E fazer penalti tira 1 ponto. No entanto, existem algumas especificidades que quero também fazer questão de enunciar e dar opinião caso entenda. O guarda-redes tem 5 pontos a clean sheet, costuma dar 4 nas outras fantasies. Por cada golo adicional depois do primeiro sofrido conta menos 1 ponto, ou seja, guarda-redes com clean sheet tem 5 pontos, com um golo sofrido tem 0 pontos e com 2 golos sofridos tem menos 1 ponto. Claro que aqui entram os minutos jogados, que se fossem mais de 60 dava 2 pontos, totalizando 1 ponto numa derrota por 2-0, não havendo defesas feitas. Mas isso já vamos falar mais à frente. O redes, marcar golo dá 9 pontos, portanto podem começar a procurar o vosso trubim para a terceira ronda. Defender um penalti no tempo regulamentar dá 3 pontos e por cada 3 defesas dá 1 ponto, como eu tinha falado antes. Os defesas pecam na pontuação por momentos defensivos, como recuperações de bola ou alivios, pois nenhum desses momentos vale pontos. A clean sheet dá 5, caso joguem mais de 60 minutos e não sofram golo. Tem o mesmo sistema de pontos a descontar com os golos sofridos como os guarda-redes
e os seus golos marcados valem 7 pontos. Os médios ganham 1 ponto por clean sheet, 6 pontos por marcar golo, e por cada 3 tackles bem-sucedidas ganham 1 ponto, e por cada 2 chances criadas ganham outro ponto. Claramente, nos médios o objetivo foi beneficiar o estilo médio criador e arranjar procura para os médios defensivos. Os avançados pontuam 5 pontos por marcar golo e 1 ponto por cada 2 remates à baliza. Um avançado que marque 2 golos, com 2 remates à baliza, tem assim 11 pontos base, mais 2 de jogar, que dá 13 pontos, por exemplo. Até aqui penso que é bastante normal o sistema de pontuação. Claro que as escolhas nos defesas apontam muito para os alas envolvidos no ataque ou para centrais goleadores e o jogo não está virado para as DEFCON como foi a FPL este ano. Algo diferente introduzido nesta fantasy são os golos de livre direto, dão 1 ponto extra e também se tiverem um asset diferencial com menos 5% de pick, 5% de escolha, que faça no mínimo 4 pontos, recebem 2 pontos extra. Exemplo, Mbappé tem 51% de pick, Mehdi Taremi tem 0,5% de pick. Se cada um marcar um golo e nada mais relevante acontecer, nem remates à baliza, nem nada, o golo de Taremi vale 7 pontos e o golo de Mbappé vale 5 pontos. Portanto, em condições iguais, se ambos fizerem os mesmos contributos para golo, o jogador com menos de 5% de escolha vai ter uma vantagem de 2 pontos, caso chegue aos 4 pontos. Provavelmente as percentagens ficam bloqueadas no início de cada ronda, só contando as variações seguintes para a ronda 2, no caso agora da primeira. Ou seja, imaginemos que começa o primeiro jogo de cada ronda. Acredito que a percentagem de seleção que conte seja a desse minuto exato em que o árbitro apita, digo eu, mas já sabemos que medidas experimentais poderão estar mal acauteladas, portanto é um azar se acabar por vos correr mal neste ponto. Existem ainda alguns trunfos para utilizar. Um deles é o do costume, o wildcard, onde podem refazer a equipa. Existe também o 12º jogador, que será o trunfo onde conseguem ter, na verdade, um 16º jogador na vossa equipa que queiram apenas por uma jornada. E atenção que, por não estar no 11 titular, não pode ser capitaneado. O melhor capitão, ou o maximum captain, serve para capitanear o jogo com mais pontos no turno. E isto não faz muito sentido usar enquanto há muitos jogos e mudamos de capitão entre cada jogo. O boost por qualificação serve para ganhar mais 2 pontos por cada jogador que passa à próxima fase e só podemos usar depois da fase de grupos. Atenção que o capitão não duplica estes pontos da qualificação. E, por último, existirá um trunfo mistério na fase eliminar também. Este trunfo será revelado após a fase de grupos e, por umas informações que me chegaram, poderá ser um trunfo onde só se perde a clean sheet quando a equipa sofre 2 golos. Entre a fase de grupos e a fase eliminar, teremos transferências ilimitadas, pelo que deveremos dividir o torneio em 2 fases, grupos e fase eliminar. Sendo que pelas características dos trunfos, deveremos usar o wildcard e 12º jogador na fase de grupos, mas claro, fica sempre suscetível à estratégia de cada um, e a minha vou abordar na parte 2 deste primeiro episódio. Os trunfos, claro, só podem ser usados uma vez e só pode ser usado um de cada vez. Nesta primeira parte só quero ainda dar umas pequenas referências sobre cada grupo e alguns jogadores que eu tenho em mente para cada grupo. Para mim só há um momento para usar o wildcard e é antes da terceira ronda, pelo que o foco das escolhas vai neste sentido. No grupo A conseguiremos saber o 11 inicial do México e a equipa da casa apresenta algumas vantagens, nem que seja pela percentagem de escolha. O guarda-redes Rangel tem um custo baixo, pica abaixo de 5% e pode dar umas cleans com bónus. Como alternativa temos o Vázquez, central que tem 2 gols de cabeça nos últimos 2 amigáveis. Não sei se seria capaz de meter um central a capitão, mas este tem potencial de 15 pontos logo no jogo a abrir. No grupo B, a Suíça tem claro destaque, tendo o jogo inicial contra o Qatar, que defensivamente é fraco. Xhaka atualmente tem 5% de pique e Embolo tem menos de 5% de pique. Estas são as minhas escolhas de eleição nesta equipa da Suíça, mas também vejo alguns defesas com bastante potencial para os 2 primeiros jogos. No grupo C, o Brasil é o claro favorito, mas com Marrocos em forma e uma Escócia rija. O saque de pancada prevê-se que seja o Haiti, pelo que devemos dar target a este jogo. Na ronda 1, McTominay é dos melhores assets, e do Brasil argumento que Rafinha e Vinícius entram aqui na corrida de jogadores
com 90 minutos e boa perspectiva de pontos. Mas talvez só na ronda 2 é que valerá mesmo a pena adotar um destes jogadores. Grupo D, temos outra equipa da casa, Estados Unidos, às costas de Pulisic e com Serginho Dest, que joga a ala e custa apenas 4.3, também com menos 5% de pique. Tanto a Austrália como o Paraguai não são seleções de grande relevo, mas este deve ser o grupo mais equilibrado dos grupos mais fracos, sendo assim. E houve escolhas com mais potencial fora deste grupo do que dentro deste grupo. Grupo E tem duas equipas que eu gosto bastante para os dois primeiros jogos, Alemanha e Equador. A Alemanha pelo potencial ofensivo e o Equador pelo potencial defensivo. A Alemanha não é conhecida por facilitar jogos e o Equador vem com uma defesa muito sólida da Copa América e do percurso que fizeram nas qualificações para o Mundial. Para além de que o guarda-redes tem à frente dois centrais de nível muito alto, Patos do PSG e Nkapie do Arsenal, e à frente deles tem Caicedo como médio defensivo, que acho que todos conhecem. Kimmich da Alemanha pode ter aqui penaltis na ausência de Havertz, e é por isto essencial, para mim. O guarda-redes do Equador custa apenas 4.2 e tem menos 5% de pique. Ótima escolha a nível estratégico. Da Alemanha, começar com 2 ou 3 jogadores será o ideal. Wirtz, Musiala, o Carlos já não vai poder ser porque foi embora, mas estava pelo um preço ótimo, 4.9. Portanto, em princípio, deverá começar o Sané naquele lado direito, mas eu não o vejo com muita vontade para jogar futebol. Havertz chega tarde à concentração e Denis Undav tem tido bons momentos nos amigáveis, pelo que poderá ter minutos reduzidos ou começar mesmo no banco. David Raum não é garantido a titular, pelo que destrói um pouco a esperança de ter 2 alas desta seleção alemã, que era o meu objetivo inicial, e não me parece que vá arriscar aqui até pelo preço. E neste momento ainda não tem menos 5% de pico, o que ainda torna mais difícil a escolha por Raum. No Equador temos ainda Nkapie, Patos, Estupinhã, todos defesas abaixo de 5% com boa possibilidade de titularidade. Não sei se o Estupinhã é ou não, mas tendo em conta o grupo que tem, se calhar será a mesma hipótese para o 11. Na frente, Ener Valencia, 36 anos, continua de pé quente e promete golo contra a seleção de Curaçao na segunda ronda. O grupo F tem os Países Baixos como favorito. É também um grupo bastante equilibrado. Um Japão sempre sólido e uma Suécia que defende mal, mas vai marcando uns golos. Tendo em conta a qualidade da laranja mecânica, vejo potencial para levar Depay, que poderá ter penaltis e ter menos de 5% de pique. No entanto, aqui os 2 primeiros jogos são a queimar e não consigo eleger um jogador desta seleção que se destaque o suficiente para eu querer levar. No grupo G da Bélgica é onde poderá existir potencial para cleans, tendo em conta que as restantes equipas não são especialmente fortes. Da Kuipers da Bélgica poderá jogar a ala e Meditaremi, que tem penaltis do Irão, pode ser uma das escolhas também deste grupo, com a vantagem de ter menos de 5% de escolha. Lukaku aparece-me como jogador que pode fazer gol em todos os jogos, se for titular. No grupo H tem a Espanha, onde certamente quereremos levar 2 ou 3 elementos. Deve alinhar com o Oyarzabal a ponta de lança no seu típico falso 9 e a Amal ainda não está fit, mas parece estar em forma até ao início do primeiro jogo. Pelo que a pica aqui de Ferran Torres será sempre um pouco arriscada, porque ele poderá jogar à direita, poderá jogar à avançado, mas parece-me ser a segunda opção para qualquer um das posições. Não deverá dar para escolher com base em diferenciais nesta equipa, logo a segurança de minutos deverá ser o caminho. Cucurella na defesa sendo o mais certo e os outros 2 que eu referi do ataque. Este grupo tem também o Uruguai, que apresenta Rocher, guarda-redes titular, por um preço de luxo e com menos de 5% de pique. José Maria Jiménez, com um custo acessível, também é uma boa escolha e sabemos que volta e meia vai metendo um golinho de cabeça. Nos atacantes e médios, Valverde deverá ter os penaltis, mas nem isso é certo, pelo que prefiro não arriscar. E tem mais de 5% de escolha, o que ainda dificulta mais aqui a opção. No grupo I, com a França, Senegal, Iraque e Noruega. Da França vejo alguma dificuldade em comprar defesas, pelo que o seu potencial está nos atacantes, sendo Mbappé o epítome deste ataque. Olise está listado como médio e poderá ter algumas bolas paradas, também no entanto custa 9.5, que é um custo demasiado alto para investir a duplicar numa equipa e ainda por cima num jogador que não tem penaltis. Já na seleção da Noruega temos o Viking com um primeiro jogo que pode dar hat-trick
e um defesa da Noruega que, apesar de ter mais de 5% de pique, tem muito potencial ofensivo e um custo muito baixo. Ryerson, do Dortmund. Não sei se lembram da Fantasy da Champions, mas teve uma boa época também. Podem ir consultar. No grupo J, a Argentina e a Áustria são as equipas em destaque. Defrontam-se na segunda ronda, o que não é o ideal. O ideal é sempre que o jogo entre as seleções mais fortes sejam na terceira ronda para nós conseguirmos atacar os 2 primeiros jogos sem fazer transferências, só agora com a equipa inicial. A apostar forte na Argentina seria Alvarez, que chega em grande forma a este Mundial, mas comparado a outros avançados da Fantasy, peca por não ter penaltis, e quem os tem é o Messi. Na defesa acredito que Molina seja titular, custa apenas 4.4 e tem menos de 5% de pique. O Martínez, por exemplo, é o guarda-redes desta seleção e custa 5 milhões. Temos aqui uma boa diferença entre os defesas titulares e o guarda-redes. Por exemplo, no México, guarda-redes 4 milhões, ou perto de 4 milhões, e o central 4.7, e aqui temos o central a 4.4 e o guarda-redes 5 milhões. Numa combinação de Molina com o guarda-redes do México, ganhamos logo muito valor em comparação com levar o Martínez redes da Argentina e o tal central mexicano. Aqui é que se consegue ir buscar valor e às vezes até o Molina que faz gol e não é o central do México e sai-nos a sorte grande. Enzo Fernandes tem um papel mais recuado e o Messi, lá está, assim como o Ronaldo, pode ter aqui minutos mais reduzidos para se preservar para a fase final do torneio. Na seleção da Áustria, Baumgartner teve uma lesão recentemente, pelo que existem algumas dúvidas sobre se será titular no primeiro jogo ou sequer se vai ao Mundial. O primeiro jogo é contra uma equipa da Jordânia que não respeitou o treinador no último amigável, com a Suíça, resultando de um momento caricato e de completo desfazamento de realidade na cabeça dos jogadores da Jordânia e em confrontação com o treinador, direta. Caso a arder, se há jogador que não largou o meu draft foi Sabitzer, que faz tudo e mais um par de botas nesta seleção da Áustria e não sei como tem apenas 3% de pique. A seleção austríaca tem um futebol muito intenso, pode devorar equipas, especialmente aquelas que não conseguem sair da pressão. O lateral Posch apresenta também bons números ofensivos, valor baixo e menos de 5% de pique. No entanto, para mim, o ideal seria levar defesas com boa chance de clean sheet na primeira e segunda ronda, e como a segunda ronda da Áustria com a Argentina, fica aqui um pouco difícil a juntar ao Ryerson, que já no segundo jogo também vai ser difícil. Grupo K é o nosso grupo K do Urban Beach, Grupo K de Portugal. Portugal de Cristiano Ronaldo, Congo do Issa, Uzbequistão de Kuzanov e Colômbia de Luís Dias. O Uzbequistão vai alinhar num sistema de 5-4-1 e o Congo vai apostar numa pressão ali na zona do meio campo de Portugal e das outros para lançar o Issa em contra-ataque. De Portugal penso que Bruno Fernandes é mais uma vez dos melhores ativos do jogo, com 90 minutos livres e muitas chances para criar. Ronaldo deverá ter sempre pelo menos ali uns 70 minutos, menos que o jogo já esteja resolvido antes disso, e continua com a sua prestação clínica, que é o que neste momento a seleção precisa, visto que jogam de olhos fechados, têm um futebol muito forte, precisamos é mesmo de end product, alguém para finalizar as jogadas, e para mim não há melhor, continua sem haver melhor no mundo do que Ronaldo. Talvez Mbappé a finalizar esteja se calhar a um nível acima, mas também deixo isso para os outros. Na defesa, penso que Inácio pode ser o elemento que desbloqueia fundos e dá o bónus de ter menos de 5% de pique. Acho que vai ser o central titular pelo lado esquerdo e esquerdino acho que não vai ser o Renato Veiga. Nuno Mendes e Cancelo têm o potencial ofensivo e se Bernardo alinhar na direita, Cancelo deverá concentrar as energias em movimentos interiores, aumentando a criatividade, junto a Bruno, enquanto que Nuno Mendes deverá ter mais liberdade. Caso jogue com Félix na esquerda, que sabe ocupar os espaços certos, poderá existir ali uma certa flexibilidade posicional. Portugal não tem nenhuma seleção das piores a 6 no grupo. No entanto, eu acredito que poderá ser uma das equipas que devemos levar pelo menos 2 jogadores na nossa equipa da Fantasy. Na Colômbia temos a última dança de James Rodríguez, acompanhado de Luís Dias numa forma impressionante. A avançada ainda não tenho a certeza que é Suárez do Sporting, mas caso seja tem menos de 5% de pique. Não consigo confirmar que o guarda-redes da Colômbia será Vargas ou Ospina, mas o defesa goleador Davinson Sanchez certamente será e tem menos de 5% de pique, custando apenas 4.3 milhões. Penso que aqui é que temos bastante valor. Claro que quem já ouviu jogar sabe que a qualquer momento pode levar vermelho. Luís Dias deverá ter os 90 minutos, todos os jogos,
É um dos médios de eleição pelo momento em que chega, no entanto, como não tem penaltis, não tem livres, acaba-me por me ser um pouco difícil, também custa 8 milhões, acaba por me ser um pouco difícil levar este jogador, sendo que os jogos até nem são assim tão fáceis. Por último, no grupo L, temos a Inglaterra, a Croácia, o Ghana do Seménio e o Panamá. Vejo a defesa da Inglaterra a ser mais uma vez sólida, mas os preços não me chamaram a atenção. Riley tem um preço bastante bom, mas com uma percentagem de escolha já demasiado alta para apostar num defesa que não vai jogar no esquema do Pep. Será um esquema novo. Kane será um dos melhores marcadores do torneio, não tenho qualquer dúvida. E mesmo contra a Croácia e Ghana pode fazer gosto ao pé. Mas os 2 primeiros jogos para um jogador que tem quase 40% de pique parece-me ser um bom target para apostar contra. Se eu vir que até contra a Croácia teve mais chances e que eu até me consegui escapar pelos pingos da chuva, não me custa nada meter o Kane como 12º jogador na segunda ronda. Na Croácia, vejo bom valor em Stanisic, joga a ala, mas não vou deixar um defesa contra a Inglaterra na primeira ronda no meu 11 e nem nos meus 15, mas fica para referência futura por jogarem com um sistema de 3 centrais e 2 alas, pode vir a fazer falta a análise que eu fiz a este jogador. Analisados os grupos, passo agora à segunda parte deste primeiro episódio, onde abordo a minha estratégia de trunfos e as minhas potenciais escolhas para a Fantasy. Até já!